Olá, tudo bem? Como vocês estão? Gente, voltei, apareci de novo. Eu tava aqui tentando gravar pra vocês o vídeo e não é que meu outro microfone não tava funcionando, então fiquei aqui gravando à toa pra vocês, falando, 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 e no final não gravou foi nada. Enfim, gente, eu vim aqui, conforme eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, eu iria gravar um vídeo explicando por que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. A gente tá aqui com o mesmo cenário de sempre, né? Parece até que eu tô até com a mesma roupa, mas é uma blusa diferente, porque eu amo a cor preta, né? Então, se vocês forem ver meus vídeos, eu vou estar sempre de preto, gente, porque eu amo a cor preta mesmo, de coração. Enfim, roda aí a vinheta. Enfim, gente, eu comentei, quando eu falei pra vocês, eu comentei no vídeo anterior sobre que eu vou fazer a cirurgia bariátrica, né? Depois de muito tempo que eu não apareci aqui. E aí voltei também com essa questão que eu vou fazer. E aí eu decidi gravar também explicando. Depois, mas eu vou também tentar gravar também o, como, o todo o processo pré, né? E o processo pós também pra vocês aqui. Mas nesse vídeo eu vim contar por que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, né? Enfim, gente, eu tenho problema com peso, assim, é, desde mais nova, né? Eu já tive fases de ser mais gordinha, de mais magra, assim, super magra, eu acho que eu só fui quando eu era criança, né? Que minha mãe conta, quando eu nasci eu era muito magra mesmo. E ela tinha até dó, gente, de me dar banho, porque ela falou que ela passava assim um sabonete e ela sentia os ossos. E então nessa época eu era muito magrinha, só que a partir dessa época eu não me recordo, porque eu era muito pequena. E aí fica aquela história, né, que na nossa época, nós ali dos anos 90, 80, 70, sou de 95, da história do biotônico Fontoura. Conta aí pra mim quem foi que já tomou biotônico Fontoura. É, E não sei se isso é verdade, se não é, parece que abre o apetite infinito, né, gente? E o apetite nunca mais acaba. É, mas não é só por essas questões, não. Enfim, então, aí desde então eu tive essas questões, né, com questão do peso. Depois, criança ali, teve uma fase minha que eu tava um pouco acima do meu peso, né? Eu era mais gordinha, mais cheinha. É, Depois, ali na fase da adolescência, eu já emagreci, né? De novo. Nessa época, eu não tinha, assim, uma questão de compulsão alimentar. Eu sabia controlar ali naquela fase da minha adolescência, mais nova. E, assim, eu sabia controlar a questão da comida, né? Conseguia controlar a alimentação. Gente, pode ser que vocês escutem um pouquinho de barulho, porque minha mãe tava cantando lá embaixo. Aí, ó, e não reparem aqui na bagunça aqui atrás. Minha mãe tava cantando lá atrás, ou lá embaixo, e aí tem meu sobrinho tá lá, então não reparem se vocês escutarem uns barulhos por aí, tá bom? Enfim, que eu tava falando. Então, nessa fase, eu não tinha, assim, muito problema com a questão de alimentação, né? Eu conseguia me controlar melhor. É, E ali naquela fase da minha adolescência, eu já era mais magrinha. Depois, com 16 anos mais ou menos, eu comecei de 15 para 16, eu comecei a trabalhar, né, numa empresa de atendimento de call center, né, telemarketing, como estágio. E vocês sabem como é estressante, né, atendimento. Gente, é horrível. Atendimento. Tanto que eu contei no vídeo também, falei pra vocês, anterior, que eu não suporto também falar no telefone. Mas eu acho que também eu peguei um pouco daí, né? Além de já não gostava muito, mas não era uma coisa assim que eu, nossa, eu não suporto. Mas eu acho que depois, com o tempo trabalhando nisso, aí realmente ficou a questão de não suportar atender ligação. E aí eu comecei a trabalhar, e, tipo, eu trabalhava lá no centro, você trabalhar lá no centro, você tem, além de você conhecer outras pessoas, você também tem várias opções lá no centro pra comer. Então ali já acho que começou a desencadear a ficar comendo besteira, porque na época a gente
quem, né, já trabalhou com atendimento, a gente tem uma pausa às vezes de 20 minutos, então a gente tem que comer correndo. E a gente vai sempre no que é mais fácil, né, a gente no que é mais prático. E aí depois eu mudei de empresa, né, eu saí dessa de estágio e fui pra contratação CLT, mas também era de telemarketing. E aí também conheci outras pessoas, a gente às vezes a gente é porque eu não sou muito de sair, né, mas às vezes a gente saía pra comer. Aí tive esse relacionamento assim. Depois, e aí em 2015 eu conheci a Natália, gente. E o nosso sair, eu e a Natália, é sair pra comer, gente. A gente ama sair pra comer. Então, e outra coisa, bem no começo do relacionamento, que nem eu era uma pessoa que eu não gostava de comida japonesa. Pelo menos no lugar que eu comi, da primeira vez que eu comi na vida, eu não gostei, né? Então, não gostava até então. Só que aí depois a gente saiu uma vez, eu, a Natália, a irmã dela e o cunhado dela, e a gente comeu, né? E aí eu me apaixonei, gente. Aí eu não parei de comer mais. Aí se deixasse todo final de semana a gente tava comendo. E aí, enfim, quando eu trabalhava, depois eu mudei de cargo lá pra assistente, eu ganhava um VR um pouquinho a mais. Então a gente ia, saía pra comer rodízio, a gente saía pra comer hambúrguer. Então a gente foi engordando e a gente nem foi percebendo. E aí depois eu fui morar com ela, né? A gente se conheceu em 2015. Em 2016 a gente foi morar junto. Aí também desencadeou, porque aí a gente ficava mais perto pra poder sair pra comer. E aí quando foi em 2017, né, infelizmente, o meu pai, ele ficou doente, né, ele acabou descobrindo falência dos 2 rins, ele começou a fazer, o processo de hemodiálise, só que o quadro dele piorou, e aí quando foi em junho de 2017 ele acabou vindo a falecer. E aí nesse período também eu tinha mandado embora de um trabalho que, assim, eu gostava em si, né, desse trabalho, e aí eu fiquei triste, tudo. Aí, no ano, como voltando no ano anterior, em 2017, em 2016, eu fui mandada embora desse emprego que eu gostava e eu fiquei bem triste. Depois, em outubro, meu pai, em outubro de 2017, 2016. E aí, em outubro, que nem falei, ele ficou internado primeiro. Depois, em dezembro, eu fui mandada embora do lugar que eu falei. E aí, em 2017, veio essa questão dele acabar falecendo. Então, acho que isso tudo mexeu muito comigo, né? E eu fiquei muito mal. Aí, nessa época também, eu tinha entrado em outro trabalho. E esse trabalho era também super estressante. O gerente que... O nosso gerente lá, nosso coordenador, ele era uma pessoa muito difícil, sabe? Ele cobrava muito e às vezes nem tinha necessidade, às vezes a forma dele falar assim. E aí começou, acho que desencadeou também. Aí lá, e dentro dessa empresa tinha um restaurante, né? E aí tinha besteiras e sorvetes. E aí eu já comia. E eu já tinha perdido, nesse processo também já tinha perdido meu pai. E, às vezes e aí eu comecei a me alimentar que eu nem mal, que eu nem percebia, né? E aí eu acabei entrando num quadro de depressão, né? E aí eu também tive questão da ansiedade, porque eu não tinha problema com ansiedade, e acabei adquirindo esse problema com ansiedade. E que nem eu falei, antes eu sabia me controlar com a comida, apesar, né, de estar ali, do meu relacionamento, né, que a gente comia bastante, ainda conseguia um pouco me controlar, mas aí depois essa questão dessa depressão, dessa ansiedade que eu tive, o meu quadro de questões alimentares, ele, né, ele decaiu, assim, um pouco. E aí eu comecei a me alimentar mal. Eu fiquei 6 meses afastada, como eu falei, na época que eu estava trabalhando, eu fiquei 6 meses afastada do trabalho. E eu não fazia nada, nada, nada. E, e o que me deixava, assim, alegre era a questão da comida. Aí eu também comecei a tomar medicação, querendo ou não, alguns tipos de medicação ajuda a gente também a dar uma inchada. Às vezes aumentam o nosso apetite também. E aí, daí foi só ladeira abaixo, gente. Eu comecei a engordar, 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 que não parava. Então, eu e a Natália, a gente tá 11 anos junto, né? Esse ano a gente fez 11 anos. Então, desses 11 anos, assim, é... gente, eu só fui engordando que eu nem percebi. E aí chegou um ponto, né, que é o ponto agora, que eu não consigo perder peso direito. Não consigo. Eu já chegou uma época que eu comecei pra academia e não perdia peso. Tomei sibutramina, aí eu cheguei a perder 12 quilos. Mas mesmo assim, pro peso que eu tô, no 12 quilos, às vezes acontecia de eu fazer alguma dieta, perder alguma coisa, mas empacar, sabe? E o peso não diminuir. Então,
E isso me frustrava mais ainda, né, porque aí que eu comia mais, aí que eu ficava mais ansiosa. Eh, e também eu passei a não conseguir me olhar mais no espelho, tanto que eu não tenho espelho de corpo todo em casa, porque eu não consigo me olhar. Eh, e comprar roupa também ficou difícil, né, porque eu tinha que comprar o que me serve, né, eu tenho, né, que comprar o que me serve, não o que eu realmente gostava. E eu entrava nas lojas pra provar e eu me olhava naquele espelho e me sentia super mal. Eh, e aí, gente, e tudo descontava na comida. Que nem essa questão da minha ansiedade, da minha depressão, né, minha ansiedade e depressão. Hoje é um pouco mais controlada, mas, eh, é difícil, sabe. Mas depois desse tempo todo, é difícil. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre só essa questão da depressão e da minha ansiedade, tudo, né. Mas é difícil essas questões. E também fica difícil, e querendo ou não, a gente também vai ficando mais velha, assim, né. E também fica difícil também perder peso. E aí eu já tentei de outras formas, como eu falei, tomando remédio, indo pra academia, tentando uma dieta assim, né, e nada, gente, não perco peso de jeito nenhum. Fora que também é meio que hereditário, né, porque toda a minha família, gente, toda a minha família tem, todo mundo a maioria, né, na verdade, assim, obeso. Dá pra gente apontar nos dedos os que não são obesos ou que não foram obesos, todo mundo, né. Meu pai era, minha mãe é, meus irmãos são, meus tios, minhas primas, todo mundo, gente, todo mundo tem problema de obesidade na minha família, então tem essa questão de ser hereditário também. E meio que dificulta, né, essas questões. E, gente, sério, tentei e nada. Eu já passava com nutricionista, fazi fiz tera fazia terapia, psiquiatra, endocrinologista, tudo, e mesmo assim não conseguia perder peso. Tanto que na época, quando eu fiz o meu convênio atual, eu tinha pensado em fazer a cirurgia bariátrica, que eu acho que foi, se eu não me engano, foi em 2021. Eu pensei em fazer, eu comecei a fazer o programa, só que eu desisti, porque eu não estava ainda muito bem psicologicamente para poder fazer naquela época. Então acabou que eu desisti e não fiz. Só que os anos foram passando, né? E eu vi que não conseguia diminuir meu peso e que eu ficava me sentindo mal. Fora que, né? Outra coisa também, querendo ou não, a nossa qualidade de vida, ela diminui muito, gente. A nossa qualidade de vida fica péssima, né? É, assim, eu dou os parabéns pra quem se ama, independente do peso que tá, pra quem se gosta, gente. Sério, eu assisto bastante gente, assim, tento acompanhar pessoas assim que se dão bem com o seu corpo, que aceitam, o seu corpo. Eu dou super parabéns pra essas pessoas, e porque é extremamente difícil, mas eu não consigo, assim, sabe? Eu tenho que lidar, andar, conviver com isso, mas é difícil. Não vou falar que é uma maravilha, porque não é, não, eu não tento não, tipo, ai, é, tentar ser positiva com essa questão, porque eu não consigo ser, gente. Sério, essa questão da obesidade, ela mexe muito comigo, e eu não me sinto feliz e bem com o meu corpo. É, que nem questão de andar, gente, que eu tava falando que a gente perde também, um pouco a, assim, gente, meu cachorro não para de se lamber aqui atrás. Então, se vocês estão ouvindo o lambido, olha ele ali, ó. É ele, viu, que ficava se lambendo aqui. Então, ignorem a lambeção dele. A nossa qualidade de vida que eu tava falando pra vocês. Gente, é muito difícil, que nem com esse peso. Hoje eu estou pesando 110 quilos. 110 quilos, eu tenho 1,53. Pra andar, gente, é horrível. Porque eu fico muito ofegante. Parece que eu corri. Às vezes eu ando um pouco, pouquíssimo. Parece que eu corri uma maratona. É uma sensação horrível, gente. Muito ruim, muito ruim. E eu já tava ficando de saco cheio já disso. Que nem eu falei, de provar roupa e ter que comprar algo que eu não queria, mas ter que comprar aquilo porque não tem outra opção, sabe? Não tem opção. Às vezes, que nem eu amo comprar roupa na Renner, gente. E eu adoro as roupas de lá.
E às vezes eu gostar de algo e não ter o meu tamanho, não ter. Tipo, e aí, que nem eu falei, com o tempo eu só fui engordando mais e mais. Eu já usei 38, depois eu fui pra 42, 44, 46, 48 e hoje eu tô no 50. E assim mesmo, tem calça minha agora, mesmo 50, que tá me apertando, que aperta a minha barriga e eu fico sufocada, entendeu? E então por isso que eu também decidi, porque não tava dando mais. Não tava dando mais. E que nem eu tenho várias calças aqui minhas que não me servem, estão aqui paradas, que não me servem de jeito nenhum. E, e também por essas questões, né? Por questões de eu tenho baixíssima autoestima. Minha autoestima é muito baixa, tanto que a Natália ela briga comigo, que ela falou que eu não tenho que me sentir assim, que eu tenho que me amar, né? Mas, gente, é muito difícil pra mim. Pra mim é difícil, sabe, lidar com isso. Eu me olhar no espelho e me ver assim. Às vezes tirar foto também pra mim é difícil. Eu não consigo, não gosto de tirar foto de corpo inteiro, porque me faz muito mal. E não sei se vocês estão ouvindo aí a gritaria que eles estão falando lá embaixo. Meu sobrinho está assistindo desenho e eles estão cantando. É... E aí, gente, me perdi no que eu tava, me perdi no que eu tava falando. E, como eu falei, de roupa, sabe? Sentir, de não ter que vestir algo que você não gosta, tá? Porque não tem opção, não tem o que fazer. Você tem que vestir aquilo que tem ali. E então, pra mim, era muito triste, tava sendo muito triste, é muito triste ainda. Que nem eu falei, andar e ficar se sentindo mal, ficar fatigada. Graças a Deus, assim, eu não tenho nenhum problema, assim, de saúde grave, nem pressão alta, diabetes, essas coisas eu não tenho. Então, também, por conta disso, pra não ter no futuro, e pelo quadro da minha família de pessoas que têm, eu também decidi a fazer a cirurgia por isso, pra também, no futuro, não ter esses problemas de saúde. E, então, também por essa questão que eu decidi. E porque eu não aguento mais não me amar. Porque, gente, sério, eu me olho no espelho e eu não me amo. Me contem se vocês também são assim. Eu sei que não é o certo, né? Que a gente tem que se amar, independente de qualquer coisa, a gente tem que se amar. Mas eu vou ser hipócrita falando que, eu super me amo. Não, não amo. Não amo, não amo. E por isso que eu decidi mudar. Porque essa questão também do peso, ela, além de me prejudicar, eu acho que a questão física, ela me prejudica em questão mental, em questão de trabalho, em questão de todos os aspectos da minha vida, porque eu meio que me limito. Eu já não sou uma pessoa que gosto muito de sair, e meio que me limita mais ainda. Aí que eu não saio, porque eu fico, às vezes eu coloco a roupa, eu fico desconfortável, a barriga fica mostrando, fica marcando. Aí eu fico pensando, que as pessoas vão achar, daqui me olhar e falar, olha imensa, não sei. Eu, na minha cabeça, eu fico com isso. E também, às vezes, eu evito de sair por conta disso. Porque, às vezes, não, pra mim não ter roupa, ou o que as pessoas vão achar. Que nem eu tava falando das fotos, não consigo tirar foto de corpo inteiro. Porque na hora que eu vejo, eu fico me sentindo mais mal ainda, que eu fico me sentindo imensa, imensa. É, e aí eu fico me sentindo mal. Vocês podem ver que eu só tiro foto. Se vocês entrarem lá no Instagram, vão ver que a maioria, quase 100% das minhas fotos são só daqui pra cima. Daqui pra baixo não tem. Porque eu não consigo. Não consigo. Me faz muito mal. Eu não consigo. Que nem eu já não sou uma pessoa muito fã de ir pra praia. Não gosto. Eu não sou uma pessoa que não gosto de calor, né? Eu sou mais do frio. Então, eu também não gosto de ir pra, além da questão de eu não gostar, tem essa questão também do peso, que eu me sinto muito, me incomodo, me sinto mal e não consigo. E vários locais, assim, que eu me limito de sair, de fazer as coisas por questão do meu peso. Porque, dependendo, vamos sair, vamos ali. E só de pensar que eu vou ter que procurar uma roupa, que eu vou ter que caçar uma roupa, que eu vou ter, me sinta confortável, que não vai me fazer mal, é, e pensar que eu vou andar, que eu vou ficar fadigada, que eu vou ficar suando, porque a gente soa muito, né? Que eu vou ficar derretendo, que eu vou já, já desisto, e aí eu quero ficar em casa. Só pensar no desgaste que eu vou ter fisicamente, mentalmente, eu desisto e não saio. Então, essa questão da obesidade, ela é uma, gente, a obesidade ela é uma doença que ela não tem cura, e é uma doença, é horrível, assim, né? E realmente ela acaba com às vezes, assim, que eu falei, tem pessoas que sabem lidar super bem e eu dou super parabéns, sabe?
para essas pessoas que sabem se lidar bem com isso, mas eu não sei. E é uma coisa que, infelizmente, pra mim não dá mais. Então, por isso que aí no final do ano passado, né, eu decidi voltar, procurar um endocrinologista para poder encaminhar para fazer a cirurgia bariátrica. Então eu procurei um endocrinologista, passei, expliquei, falei que eu tava no meu máximo, no meu peso, porque eu nunca cheguei num peso a 110 quilos, gente. Eu sempre estava ali uns 90 e pouco, mas eu cheguei a 110, e aí eu falei, chega, não dá mais, não tá dando mais. As minhas roupas não me servem. E aí eu procurei endocrinologista, a gente fez até uma consulta por via telemedicina, depois a gente fez uma consulta presencial. E aí eu comecei a fazer o processo, porque eu acho que esse processo, eu acho que da bariátrica, não sei se são em todos os convênios, mas que nem no meu, você passa com o endocrinologista, depois você passa com um psicólogo, né, do grupo multidisciplinar, depois com o nutricionista, e você faz os grupos, né, são 6 meses cada mês é uma palestra com um profissional diferente, com fisioterapeuta, com enfermeiro, com fonoaudiólogo, com nutricionista, psicólogo, e não lembro a outra qual que é. Não lembro, gente, agora. Sei que são 6. E aí, depois disso, terminando todo esse processo, aí a gente retorna, né, depois de 6 meses, a gente retorna de novo com o nutricionista, com o psicólogo, porque a primeira consulta lá no começo, depois o endócrino, você passa com esse psicólogo, porque ele vai ver essas suas questões de saúde mental, né? Como está a sua compulsão alimentar, o que, que você tem, que você precisa trabalhar nesse período de 6 meses, que você precisa melhorar, né? Porque aí ele vai te encaminhar para o psiquiatra, para o psicólogo, para você fazer esse acompanhamento e melhorar as questões que você precisa fazer, né? Para você seguir com o processo da bariátrica, querendo ou não, é um processo que mexe muito com a nossa cabeça, né? A gente precisa estar bem mentalmente para poder fazer esse tipo de processo, porque mexe muito, a gente fica muito fragilizada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Falando. E aí, tem uma travada aqui no vídeo. E aí, passei, né, com um nutricionista, com um psicólogo. Depois, depois deles me liberarem tudo, né? Aí eu tive que passar com o médico auditor, que é o médico que ele vai avaliar também os seus exames, avaliar se realmente o seu IMC se enquadra, se realmente você não tem, se seus problemas, se você tem algum problema de saúde que te impede de fazer. E aí, graças a Deus, eu morrendo de medo, porque no começo falaram que a gente tinha que perder o percentual de gordura, que era de 5 a 10%, e, gente, eu não consegui perder nada. Não consegui perder nada. Então, eu fiquei meio apreensiva, mas graças a Deus eu passei com ele. E ele me liberou, né? Porque ele me liberou também por questões. Ele falou assim: probabilidade de você não ter nenhum problema de saúde, mas para no futuro você não ter, e por você ser nova, então eu indico fazer. Então, aí, graças a Deus, ele me liberou. Depois, eu já tinha feito alguns exames já. Depois, passei com o cirurgião, né? Que é o Dr. Gil, um cirurgião muito bom, um médico maravilhoso. É, E aí depois passei com o Dr. Gil, aí ele me encaminhou para fazer alguns exames e passar com um cardiologista pré-operatório. Passei com o cardiologista pré-operatório, ele me liberou. Depois eu voltei de novo com o Dr. Gil, é, na, no mês passado, né? Mês passado eu voltei de novo com o Dr. Gil. E aí ele marcou a data da cirurgia. Eu vou fazer a cirurgia agora, dia 15/6, semana que vem, gente, segunda-feira. Eu faço, com a glória de Deus, eu vou fazer a cirurgia, tão sonhada a cirurgia bariátrica. E gente, eu tô super ansiosa. Tanto que ontem eu tive um pico assim de pressão. Minha pressão é baixa, minha pressão é alta, mas eu acho que é por conta da ansiedade também. Eu fiquei também uns dias doente, eu tava tomando o antibiótico também. Não sei se também foi por conta da questão do antibiótico. Porque eu tava tomando antibiótico e tava tomando amoxicilina, ibuprofeno e prednisona. E eu vi que o prednisona ele pode ter essas questões de aumento de pressão, né? E aí eu sei que é difícil lidar com a ansiedade, gente. Tô tentando lidar aqui com a ansiedade da cirurgia que tá chegando, já tá aí na porta praticamente. Na sexta-feira agora, eu já começo a dieta pré-operatória, porque você precisa fazer 3 dias antes, né, da cirurgia, fazer a dieta pré-operatória, comer alguns alimentos lá
e tirar alguns alimentos que não pode, né, pra questão também do fígado, né, pro fígado, tá com menos gordura, pro dia da cirurgia, pra não ter questão de complicações. Eh, e aí, gente, e aí foi por isso que eu decidi fazer a cirurgia, porque eu não aguento mais o meu peso, me senti mal, me senti feliz comigo, eh, e ia trabalhar, várias áreas da minha vida também. Que nem eu falei pra vocês que tá atrapalhando em tudo essa questão, porque querendo ou não, eu estando com autoestima baixa, me prejudica meu mental e prejudica todas as áreas da minha vida. Então, é uma nova fase, eu tô muito ansiosa, muito feliz, com isso, né, que eu vou fazer esse processo da cirurgia. E aí eu quero também vir aqui contar pra vocês depois todo o processo, eu quero depois eu gravar um vídeo falando, mostrando como tá sendo o pré-operatório, quero ver se eu gravo como vai ser a minha alimentação nos 3 dias antes, e também o pós, também quero mostrar aqui pra vocês como vai ser, eh, quanto que eu vou perder de peso, como tá sendo, se tá sendo difícil, se tá sendo fácil. Então, eu vou trazer aqui pra vocês todas essas questões. Então, se vocês gostaram do vídeo, estão gostando dos meus vídeos, não deixe de comentar, de deixar um comentário aqui. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!